Febre laça hemorrágica, jovem para de sangramento após oração. Era uma tarde quente de novembro quando o irmão Marcos, então com 23 anos, começou a sentir os primeiros sinais de que algo não ia bem. Ele havia voltado de uma viagem missionária no interior da África, onde por 2 semanas, trabalhou na construção de um pequeno salão para reuniões e ajudou na distribuição de alimentos para famílias carentes. O trabalho era pesado, mas o coração estava cheio de alegria por servir ao Senhor e aos irmãos de tão longe. No entanto, o que deveria ser uma experiência abençoada se tornou o início de uma batalha que quase lhe tirou a vida. Os primeiros sintomas foram leves, um cansaço fora do comum, como se o corpo pesasse mais do que de costume, e uma dor de cabeça latejante que não passava nem com repouso. Marcos atribuiu isso ao jet lag e ao desgaste físico, afinal, eram muitas horas de trabalho sob o sol forte. Mas no terceiro dia após o retorno, a febre apareceu. Não era uma febre comum, daquelas que se vai com um remédio e um pouco de descanso. Era uma febre alta que subia rápido e deixava o corpo tremendo, mesmo debaixo de cobertores. A temperatura chegava a 39,5 graus Celsius, e os termômetros caseiros não davam conta de medir direito, pois o suor escorria sem parar, encharcando as roupas. A família preocupada levou ao médico. O diagnóstico inicial foi de uma infecção viral, talvez dengue ou malária, doenças comuns em regiões tropicais. Foram receitados antitérmicos, analgésicos e repouso absoluto. Mas os dias passaram e em vez de melhorar, Marcos piorava. A febre não cedia e agora vinham as dores musculares, tão fortes que qualquer movimento era uma tortura. As articulações doíam como se tivessem sido esmagadas, e até respirar causava incômodo. A mãe, irmã Maria, orava sem parar, colocando as mãos sobre a testa do filho e clamando a Deus em lágrimas. Senhor, tu que saraste tantos em teu nome, olha para o meu filho. Não permitas que este mal vença. No 5º dia, algo terrível aconteceu. Marcos começou a apresentar pequenos pontos vermelhos na pele, primeiro nas pernas, depois nos braços e no peito. Eram petequias, pequenos sangramentos sob a pele, sinal de que algo muito grave estava acontecendo dentro do seu corpo. A família, assustada, o levou novamente ao hospital, onde os médicos, após exames mais detalhados, suspeitaram de uma doença hemorrágica. O sangue estava sendo afetado. As plaquetas, células responsáveis pela coagulação, estavam em níveis perigosamente baixos. Qualquer corte, qualquer ferida, poderia se tornar uma hemorragia incontrolável. Foi quando o diagnóstico veio como um golpe: febre laça. Uma doença viral hemorrágica rara no Brasil, mas que Marcos poderia ter contraído na África, onde a doença é endêmica em algumas regiões. Os médicos explicaram com voz séria que era uma condição extremamente grave, com alta taxa de mortalidade se não tratada a tempo. O vírus atacava os órgãos internos, causando falência hepática e renal, além dos sangramentos generalizados. A família ouviu aquilo em choque. Como um jovem saudável, cheio de planos e de fé, poderia estar à beira da morte por uma doença tão cruel? Marcos, mesmo fraco, mantinha a calma. Ele lembrava das palavras do Senhor Jesus: não temas porque eu estou contigo. Mas a dor era tão intensa que em alguns momentos a fé parecia tremular. À noite, quando a febre subia ainda mais, ele delirava, chamando pela mãe, pelo pai, pelos irmãos da igreja. Em um desses momentos, com a voz quebrada pela fraqueza, ele sussurrou: se for da tua vontade, Senhor, me cura. Mas se não for, que a tua vontade seja feita. As lágrimas escorriam pelo seu rosto enquanto a mãe, ao seu lado, apertava sua mão e orava em voz baixa, mas firme: Deus é fiel. Ele não nos desampara. Os irmãos da congregação foram avisados, e uma corrente de oração se formou. Nas casas, nos trabalhos, nas reuniões, os servos de Deus se uniram em súplica. O irmão Paulo, um dos anciãos, visitou Marcos no hospital e, após orar com ele, disse com convicção: Irmão, o Senhor ouve as nossas orações. Não é pela nossa justiça, mas pela sua misericórdia que ele age. Confia nele até o fim. Essas palavras ecoaram no coração de Marcos como um bálsamo. Mesmo com o corpo fracasso, sua alma se fortalecia na presença de Deus. Mas a batalha estava longe de terminar. No 7º dia, os sangramentos pioraram. Além das petequias, Marcos começou a ter hemorragias nasais. O sangue jorrava sem parar, encharcando panos e mais panos. Os médicos tentavam estancar, mas era como se o corpo não obedecesse mais. A pressão arterial caiu, e ele foi transferido para a UTI. Os aparelhos bipavam sem parar, e os enfermeiros corriam de um lado para outro. A família, do lado de fora, orava com as mãos postas, os olhos fechados, os corações apertados.
A irmã Ana, uma das diaconisas, segurou a mão da mãe de Marcos e disse: Irmã, não desanime. Deus é maior do que esta doença. Ele pode reverter esta situação. Dentro da UTI, Marcos sentia o corpo falhar. A visão turvava, a respiração ficava cada vez mais difícil. Em um momento de lucidez, ele pediu que lhe lessem a Bíblia. O irmão João, que o acompanhava, abriu em Salmos 91 e leu em voz alta: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Aquelas palavras penetraram fundo em sua alma. Mesmo à beira da morte, ele sentiu uma paz inexplicável. Senhor, murmurou, se este é o meu fim, recebe o meu espírito. Mas se ainda há propósito para a minha vida, levanta-me para te servir. Foi então que algo extraordinário aconteceu. Enquanto os médicos discutiam a possibilidade de uma transfusão de emergência, pois os sangramentos não paravam, a irmã Clara, uma serva de Deus conhecida por sua fé inabalável, entrou na UTI. Ela não era da família, mas sentiu no coração que deveria estar ali. Ao ver Marcos tão debilitado, ela se ajoelhou ao lado da cama, colocou a mão sobre a sua testa e começou a orar com uma autoridade que só vem do Espírito Santo. Pai Celestial, Tu que és o Deus que sara todas as nossas enfermidades, olha para este teu servo. Tu conheces o seu coração, sabes do seu amor por ti. Não permitas que o inimigo se alegre com a sua dor. Pelo sangue de Jesus eu ordeno que esta febre cesse, que os sangramentos parem, que a vida volte a fluir neste corpo. Em nome de Jesus, amém. No mesmo instante, como se uma mão invisível tivesse tocado Marcos, ele sentiu uma onda de calor percorrer o seu corpo. Não era febre, não era dor. Era algo diferente, algo sobrenatural. Os médicos que estavam do lado de fora monitorando os sinais vitais, viram nos aparelhos que de repente a pressão arterial começou a se estabilizar. As hemorragias nasais que há horas não paravam, diminuíram até cessar completamente. Em menos de uma hora, os exames mostravam que as plaquetas que estavam em níveis críticos começaram a subir. Os médicos atonitos não tinham explicação médica para aquela melhora tão repentina. Marcos abriu os olhos e pela primeira vez em dias, sentiu que a febre havia baixado. O suor frio que o cobria deu lugar a uma sensação de alívio. Ele olhou para a irmã Clara e com um fio de voz disse: Obrigado, irmã. Eu sinto que Deus me tocou. Ela sorriu com lágrimas nos olhos e respondeu: Não foi eu, irmão. Foi o Senhor. Ele ouviu as nossas orações. Os médicos, mesmo sem entender, não podiam negar o que estavam vendo. A recuperação foi tão rápida que em 3 dias, Marcos já estava fora da UTI, e em uma semana, recebeu alta hospitalar. O testemunho daquele milagre se espalhou entre os irmãos. Muitos que antes duvidavam do poder da oração foram fortalecidos na fé. Marcos, agora totalmente restaurado, voltou à congregação, e em uma reunião de ações de graças, compartilhou tudo o que havia passado. Com a voz embargada ele disse: Irmãos, eu vi a mão de Deus na minha vida. Não foi medicina, não foi sorte, foi o poder do nosso Deus. Quando os médicos não tinham mais esperança, ele interveio. Quando meu corpo já não respondia, ele me sustenta. Eu não tenho palavras para agradecer, só posso dizer: a Deus toda a glória. Os anos se passaram. E Marcos continuou servindo ao Senhor com ainda mais dedicação. Ele se tornou um exemplo vivo de que mesmo nas piores batalhas, Deus não abandona os seus. A febre laça que poderia tê-lo levado, tornou-se um testemunho de fé para muitos. Até hoje, quando alguém na congregação passa por uma enfermidade, ele é chamado para orar, e seu relato serve como um lembrete de que não importa quão grande seja a luta, a vitória pertence ao Senhor. E assim, com o coração transbordando de gratidão, Marcos encerra seu testemunho com as palavras que nunca esqueceu: O Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Ele ouve o clamor dos seus filhos e age em favor deles. Que o seu nome seja louvado agora e eternamente. Amém. A vida de Marcos não voltou a ser a mesma depois daquele milagre. Não porque ele tenha ficado marcado pela doença, mas porque o Senhor lhe deu uma nova visão do que significa confiar nele de todo o coração. Antes, ele era um jovem que ia às reuniões, cantava os hinos e ouvia a palavra. Mas depois daqueles dias na UTI, cada palavra dos salmos, cada oração, cada momento de silêncio diante do Senhor ganhou um peso diferente. Ele passou a entender que a fé não é só para os momentos de tranquilidade, mas principalmente para as horas em que o chão parece sumir debaixo dos pés. Os médicos que o atenderam ficaram tão impressionados que alguns deles, mesmo sem serem da fé, começaram a perguntar: O que vocês têm que é diferente?
Um deles, o Dr. Renato, que havia acompanhado o caso de perto, certo dia aproximou-se de Marcos depois de uma reunião e disse, com voz baixa, como se temesse ser ouvido: eu já vi muitos pacientes morrendo, mas nunca vi nada igual ao que aconteceu com você. Foi como se algo, ou alguém, tivesse segurado a sua vida nas mãos e decidido que não era a sua hora. Marcos não precisou de muitas palavras. Apenas olhou nos olhos daquele homem e respondeu: foi exatamente isso, doutor. Alguém segurou a minha vida. E esse alguém ainda segura a sua, se o Senhor quiser entregá-la a ele. O Dr. Renato nunca mais esqueceu aquelas palavras. Semanas depois, ele apareceu numa reunião de doutrina, sentou-se nos fundos e ouviu tudo em silêncio. Não falou com ninguém, não fez perguntas, só ouvia. Mas Deus já estava trabalhando nele. Anos mais tarde, aquele mesmo médico estava batizado, servindo ao Senhor e contando para outros profissionais de saúde como havia visto, com seus próprios olhos, que há um Deus que opera além da ciência. Enquanto isso, a família de Marcos também foi transformada. Sua mãe, Dona Maria, que já era uma irmã firme na fé, passou a ter uma confiança ainda maior nas promessas do Senhor. Ela contava para as outras irmãs como, nas noites mais difíceis, enquanto Marcos lutava entre a vida e a morte, ela não conseguia dormir e ficava repetindo em voz baixa: Senhor, tu disseste que os teus anos são conhecidos por ti. Se for da tua vontade, cura o meu filho. Mas se não for, dá-me forças para dizer, como Jó: o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. E Deus ouviu. Não só curou Marcos, como deu a Dona Maria uma paz que ela nunca tinha sentido antes. Agora, toda vez que alguma irmã passava por uma prova com um filho doente, ela ia até a casa daquela família, sentava-se ao lado da cama e orava com a mesma fé que havia aprendido naqueles dias. O pai de Marcos, seu João, era um homem quieto, de poucas palavras. Sempre foi fiel às reuniões, mas nunca falava muito. Depois do milagre, porém, ele começou a participar mais. Não que tenha se tornado um pregador, mas sua presença ganhou um novo significado. Os irmãos notaram que, quando ele se ajoelhava para orar, suas palavras eram curtas, mas cheias de uma autoridade que só vem de quem já viu Deus agindo de perto. Uma vez, um jovem irmão, desanimado por não conseguir um emprego, aproximou-se dele e desabafou: Irmão João, eu não aguento mais. Já orei tanto e nada muda. Seu João apenas pôs a mão no ombro do rapaz e disse: Filho, Deus não é surdo. Ele ouve. Às vezes a resposta demora, mas enquanto esperamos, Ele está nos preparando para algo maior do que a gente pede. Confia nele. Aquelas palavras simples, ditas por um homem que havia visto o filho à beira da morte e o viu ressuscitado, tocaram fundo no coração daquele jovem. Poucos dias depois, ele conseguiu o trabalho. E mais do que isso, encontrou uma paz que não dependia das circunstâncias. Marcos, por sua vez, não ficou só no testemunho. Ele começou a visitar hospitais. Não como um pregador barulhento, mas como alguém que sabia o que era estar naquela cama, sentir aquele desespero e, mesmo assim, ver a mão de Deus se estender. Ele ia às enfermarias, sentava-se ao lado dos doentes e, quando lhe permitiam, lia um salmo ou fazia uma oração curta. Muitas vezes nem precisava dizer nada, sua presença já falava. Uma senhora, internada com um câncer avançado, certa vez lhe pediu: Moço, o senhor acha que Deus ainda faz milagres? Marcos segurou a mão dela, já frágil e marcada pelas agulhas, e respondeu: Eu não acho, irmã. Eu sei. Porque ele fez. O E joy 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 joy